Bom dia, queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus seja com todos, a graça e paz da parte de Cristo Jesus, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, a graça poderosa e salvadora de Cristo Jesus, nosso Senhor. Chegamos a esta quinta-feira, hoje é aquela data fatídica, aquela data que hoje completa 3 anos, em que muita gente boa, muita gente santa está gemendo debaixo de uma acusação imposta numa situação de estar no lugar errado, na hora errada. Ainda bem que a Bíblia nos diz em João 17 que nós temos um Pai que é santo e um Pai que é justo. E não podemos nos esquecer que o nosso Deus é o juiz de toda a terra e Ele advoga nossas causas. Na minha Bíblia hoje, eu quero considerar com meus amados irmãos, Lucas 19, 9 e 10, que nos diz assim, 9 e 10 do Evangelho de Lucas. Disse-lhe Jesus, hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. O Senhor Jesus falou estas palavras na casa daquele varão que subiu numa árvore para ver a Jesus. E nessa colocação extraordinária, nós descobrimos que Zaqueu também era filho de Abraão, mas não vivia na orientação espiritual que Abraão ensinou ao seu povo. Mas chegou o momento em que ele se encontrou com o Senhor Jesus, e o Senhor Jesus é aquele que veio buscar e salvar o que se havia perdido. Na oração sacerdotal de Jesus, no capítulo 17 do Evangelho de João, ele diz assim para nós, versículo 13, ele diz, e a vida eterna é esta, que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Conhecer a Deus é uma necessidade. Por quê? Porque nós viemos a este mundo, nascemos, fomos ensinados, educados, aculturados dentro de um princípio, sempre ouvindo falar de Deus. Mas nós precisamos conhecer a Deus através da investigação, conforme diz o Dr. Lucas, através da pregação salvadora, a missão salvadora de Cristo aqui na terra, do seu ato sacrificial por nossa vida, pela sua missão libertadora e também pela missão redentora. E eu acrescento, através de um testemunho elibado, um testemunho confrontado pela palavra de Deus, um testemunho que seja pelo Espírito Santo de Deus para abençoar muitas vidas. Mas nós lemos o versículo 4 que diz, eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Então, aqui Jesus está falando da sua missão, a missão que foi completa, a missão que foi cheia de graça e de verdade, conforme o próprio João diz, vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Então, essa missão nós vimos na manjedoura, lá em Lucas capítulo 4, 18 e 19, essa missão restauradora. Ele veio a este mundo com um propósito salvífico, veio a este mundo para reconciliar o mundo com Deus, esse mundo que jaz no maligno, esse mundo que se afastou de Deus, esse mundo que nós vivemos hoje, que nós olhamos para a direita e para a esquerda, para frente e para trás, e nós vemos no executivo, no legislativo, no judiciário, nas culturas, um povo que cada vez mais se afasta de Deus. E nós precisamos ter coerência, ter sensibilidade, tirocínio,
ter a razão da nossa fé, sabendo que o nosso Deus é um Deus que é vivo e poderoso, e Ele está no controle de todas as coisas com a sua soberania, pois Ele é onipotente, onipresente, onisciente, e Ele cuida de nós e vela pelas nossas vidas. E essa missão de Cristo, conforme nós lemos em Lucas 19:9, foi a missão salvadora, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar. Deus entrou na casa de Zaqueu, através daquele ato dele, subindo numa árvore para ver o Filho de Deus. Jesus disse: desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E ele desceu daquela árvore, recebeu Jesus gostoso na sua casa, e o Senhor disse: olha, hoje veio salvação a esta casa. E quando Zaqueu ouviu aquela palavra, ele disse: Senhor, se eu tenho defraudado alguém, se eu tenho cometido algum erro com alguém, eu quero devolver, eu quero restituir. Mas se eu defraudei pessoalmente alguém, eu devolvo 4 vezes mais. Louvado seja o nome do Senhor. Isto é a obra salvadora de Cristo. Mas Lucas escreve no capítulo 22, versículo 23, que a missão de Cristo foi uma missão sacrificial. Sacrificial para Deus, sacrificial para o seu Filho, mas todos nós, seres humanos que pleiteamos a salvação, que somos alcançados pela graça, pela fé no nome de Jesus, sabemos que temos que praticar o nosso sacrifício espiritual. Um sacrifício de louvor, um sacrifício de adoração, sacrifício de oração, sacrifício de jejum, sacrifício de se abster das coisas do mundo para agradar ao Senhor, amar a Deus sobre todas as coisas. Também João 8:32-36, esta é uma missão libertadora, trazer a verdade de Deus. Conheça a verdade é Cristo, o caminho é Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Há muitas mentiras por aí, muitos autores de religiões, de princípios religiosos, disseram: eu não sou o caminho, eu não sei por que vim a este mundo. Então, nós precisamos conhecer a Cristo. Ele se identificou dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Este é o ato glorioso de Deus que nos alegra muito. E também a palavra de Deus nos diz, em Efésios 1:7, que a missão de Jesus neste mundo foi a missão redentora. Ele é o Redentor onipotente, o único que pode salvar o mais vil pecador, redimir, trazer de volta, pescar lá do monturo, garimpar entre as coisas inúteis da vida para trazer de volta. O Senhor, que é o dono da olaria, que vai na olaria e vê o oleiro fazendo o vaso, e o vaso se quebra na mão, e ele pergunta: poderá fazer de novo? E o Senhor é verdadeiro, ele pode restaurar uma vida que está nesse mundo a serviço do mal. Este é um dia de oração, em que nós devemos orar por nossos irmãos e amigos que estão sofrendo a injustiça, a impiedade, debaixo do algoz maldito do pecado, tanto no judiciário, no legislativo, como no na parte política de nossa nação. As pessoas já não sabem mais o que é amar, o que é respeitar. Você sai na rua, você fica assustado, e agora é escândalo, escândalo, escândalo no meio do povo de Deus. O Senhor Jesus disse: é necessário que venha o escândalo, mas ai de quem pratica o escândalo. E se não houver arrependimento, se não houver um quebrantamento, se não houver uma vida de volta ao altar do Senhor, joelho no chão, face na terra, lágrimas correndo, sinceras e fiéis ao Senhor, não haverá reconciliação, não haverá restauração.
a parte redentora de Deus na vida, porque Ele quer ver um coração quebrantado, uma vida que precisa dEle. Meu irmão, que neste dia o Senhor te abençoe, visite nossos irmãos que estão encarcerados, sofrendo, e nos dê vida, vitória, saúde e paz, e louvemos o nome do Senhor, porque Ele vive e reina para sempre.